Caros irmãos, caríssimas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta solenidade de hoje, em que nós recordamos, revivemos aquele momento fundante da Igreja, quando o Espírito Santo é infundido de maneira coletiva no coração dos apóstolos, mudando não só a mentalidade, mas mudando completamente a vida deles. É extremamente consolador esta sagrada Escritura em que Jesus nos diz que o Pai nos envia um outro defensor. A Sagrada Escritura nos dá notícia de 3 tipos de espíritos. O nosso espírito, o espírito humano, o espírito do mal e o Espírito Santo. E quando Jesus diz, o Pai enviará um outro defensor, o Espírito que ficará convosco, está dizendo que nosso espírito vai receber um reforço do Espírito de Deus para que nós permaneçamos na presença do Senhor. E ele diz, aqueles que me amam guardarão a minha palavra, os meus mandamentos. Porque o Espírito Santo fará em nós 3 ações. A primeira ação, ele nos ensinará tudo. O que é o tudo que o Espírito nos ensinará? Nos ensinará a mente de Deus. Como Deus pensa, como Deus age, como Deus avalia. E Deus pensa de maneira infinitamente amável e boa. Olhe que Jesus expressa o Pai faz chover sobre os bons e sobre os maus. O Pai faz o sol nascer sobre os justos e os injustos. A maneira de Deus pensar e agir é amorosa e bondosa. Ninguém sob o Espírito de Deus pode caminhar para a maldade. Pode senti-la. Pode se sentir em determinado momento estimulado pelo mal que nós vemos fora de nós e pelas tendências que nós também experimentamos dentro de nós, mas se sintonizamos com o Espírito de Deus, o resultado das nossas ações será bondade. Bondade. É muito interessante que nós vemos quando São Pedro está na casa de Cornélio,
está escrito lá no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. E ele vai resumir para aquelas pessoas que eram pagãs, que eram boas, porque Cornélio recebeu uma visão de um anjo, justamente porque ele era um homem bom. Ele não era um judeu, ele não fazia parte da antiga aliança, mas ele era um homem bom. E então, o Espírito de Deus diz a ele: só te falta uma coisa, tuas esmolas, tua bondade, tuas orações chegaram à presença de Deus, só te falta uma coisa. Manda chamar Pedro e ele vai te dizer. E Pedro vai resumir a vida de Jesus assim: ele passou a vida fazendo bem. Ele fez os surdos ouvirem. Ele fez os cegos enxergarem. Ele fez tudo com muita bondade. E Jesus tinha dito no início do seu ministério: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para que eu cure os doentes, faça as pessoas que não veem, não é porque são cegas, é porque não conseguem ver, mesmo enxergando. Não é porque não escute, é porque não se dão a atenção de ver e de ouvir. Então Jesus vai realizar bem todas as coisas, porque está sobre o Espírito de Deus. E os apóstolos continuam esta bondade quando eles também estão sob a ação do Espírito de Deus. E assim somos nós, em todos os tempos, em todas as esferas do mundo. Se sintonizamos o Espírito de Deus, o resultado das nossas ações será bondade. Quando nós olhamos as nossas ações e nós não encontramos bondade nelas, é um sinal claro que nós não estamos sobre o Espírito de Deus. Se a Bíblia nos dá notícia que só há 3 categorias de espíritos: o espírito humano, o espírito do mal e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, se aquilo que fazemos, mesmo com a melhor das intenções, com tanto esforço, mas o resultado não gera bondade, então nós precisamos parar, retornar, buscar no alto esse Espírito de Deus, que vai nos ensinar. Ensinar que significa justamente nos assinalar. Assinalar com a bondade de Deus. E o Espírito também, ele vai recordar o que Jesus fez e ensinou. Recordar é uma palavra muito interessante, porque recordar significa colocar sob ou dentro do coração. Colocar dentro do coração significa recordar. Colocar aquelas palavras, aquelas atitudes, aquela vida de Cristo dentro do nosso coração
como se fosse uma tatuagem, que não sai mais. E a partir daí, um coração cheio destas palavras de Jesus, cheio do Espírito de Deus, esse coração vai nos impulsionar a pensar, a sentir e a agir com bondade. Como falta bondade no nosso mundo, como falta bondade nos nossos pensamentos. Quando nós olhamos o nosso celular e vemos a multidão de mensagens, de ditos, de coisas que são publicadas ali, a gente percebe que há tanta amargura, e mesmo quando não há uma amargura, há uma ausência de bondade. Há muito mais uma reatividade, há muito mais uma negatividade. Se incentiva, se explicita, se publica muito mais aquilo que é negativo. Falta que a gente que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ser no mundo presença desta bondade. São Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo, perfumando a humanidade. Eu diria que nós somos o tempero de Cristo, dando um gosto bom aos relacionamentos, dando um sabor à vida. Quando encontramos alguém que não está bem na vida, que nós possamos levar a ele ou a ela o gosto de viver. Quando encontramos um casal que não está se entendendo bem, que a gente possa levar o tempero de Cristo para aquele relacionamento. Quando nós encontramos uma família que está desestruturada ou se desestruturando, que nós possamos levar o sabor de ser família, de se encontrar, de ser esposo, de ser esposa, de ser filho, de ser pai, de ser mãe, de ser filha, de ser irmão. Quando nós encontrarmos as pessoas fracas na sua fé, qualquer coisinha serve para abandonar, para se distanciar, uma chateação, algo que não aconteceu como queria, uma palavra que não gostou, um desânimo que surgiu de dentro, que nós possamos dar sabor à fé. Como é gostoso acreditar, como é gostoso nos sentir impulsionados por esta mensagem do nosso coração. Isto é recordar. Recordar significa colocar no coração. Quanta gente eu tenho encontrado desiludido do seu próprio amor. Às vezes o marido, às vezes a mulher. Eu não amo mais. Mas o Espírito Santo pode fazer você amar de novo.
Quantas pessoas desiludidas com a própria profissão. Se eu soubesse, eu tinha escolhido outra coisa. Eu não sinto mais alegria com isso. Mas o Espírito Santo pode recordar, recolocar, levar para o coração, reacender aquele amor, aquela alegria de ser o que se é. E ele está ao alcance de nós. Por fim, o Espírito Santo é aquele que gera comunhão. Ele gera comunhão entre o Pai e o Filho. Ele gera comunhão do Pai e o Filho conosco. Ele gera comunhão do tempo passado com o tempo presente. Ele gera comunhão de nós entre si, entre nós. Ele renova a face da terra. E o que é a face da terra? Será que são as florestas? Será que quando a Bíblia diz que o Espírito renova a face da terra, está falando de reflorestamento? Está falando dos mares? Está falando das montanhas? Não. Tudo isso é importante. Mas quando a Bíblia fala de face da terra, está falando da humanidade. É a minha humanidade que precisa ser renovada. É a sua humanidade que, às vezes, na rotina do dia a dia, às vezes, no descuido, quando esperamos, nos tornamos menos humanos. Pense se você não já foi mais simpático. Pense se você não já foi mais confiante. Pense se você não já foi mais otimista. Pense se você não já foi mais entusiasmado. E à medida que você foi perdendo estas coisas, a simpatia, o entusiasmo, o otimismo, você foi também se desumanizando. Seja eu, seja você. O Espírito Santo vem renovar a face da terra, renovar a nossa humanidade. Ele não veio nos dar uma nova terra, mas veio nos dar uma nova forma de olhar para nós, olhar para os outros, olhar para o mundo, olhar para a vida, e com esse novo olhar, tudo se renova, e tudo se eleva, e tudo que se eleva, converge. Que hoje nós, mais uma vez, adquiramos o hábito de pedir ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo, e renova a face da terra, que sou eu mesmo, que somos nós. Louvado seja nosso